pense no que você realmente quer expressar pela sua imagem. Porque é isso que é visagismo. Como mostrar para o mundo como você é, as suas qualidades que você tem, e como você pode mostrar que você quer contribuir, que você quer trabalhar em equipe, que você quer construir as coisas e não destruí-las. Esse é o que é necessário. É como você pode ser mais sensível, ser mais gentil, sem perder sua masculinidade. Olá, vamos começar mais um Visagismo em Foco. E hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez crie bastante polêmica. E pode ser mal interpretado se não prestar muita atenção. Porque são conceitos que são meio complicados ou complexos para compreender. Eu vou falar sobre as mudanças dos papéis dos homens e das mulheres na sociedade. Nos últimos anos, isso quando eu falo últimos anos, eu quero dizer 60, 70 anos, os papéis dos homens e das mulheres mudaram muito. A sociedade mudou muito. Mudou porque nós, de repente, e foi de repente mesmo, tivemos que viver com escolhas. Nós temos hoje o direito de escolha que não existia anos atrás. Quando eu tinha 14, 15 anos, não tinha direito de escolha. Eu tinha que usar roupa que era um uniforme na escola. Eu tinha que usar meu cabelo como todo mundo usava, era um padrão. E assim como eu, todos os homens usavam o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tipo de corte, mesmo tipo de roupa. Se você pegar uma foto dos anos 50 nos Estados Unidos, você vê todos os homens entrando nos trens, nos subúrbios, para ir trabalhar nas cidades, vestidos exatamente iguais. Você pega uma foto de São Paulo, você vê os homens andando na rua iguais. Tinha a moda que as mulheres queriam seguir. E se você estava estudando, você provavelmente ia seguir a carreira que seu pai tinha. Você ia seguir a religião que seu pai e sua mãe tinham. Você não tinha escolha de escola, simplesmente mandava para a escola, não era o tipo de escola. A gente ia no médico, não ia no, ah, no especialista. Em muitos lugares, o médico era o farmacêutico. As pessoas acham que a vida era mais simples, e era. Não era necessariamente melhor, porque as pessoas não tinham escolha. E houve uma grande revolução cultural nos anos 60 dos jovens exigindo esse direito de exercer a sua escolha, de fazer escolhas. A liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, as grandes mudanças que a Revolução Industrial e depois a revolução que houve com a possibilidade de viajar, de diminuir as distâncias, trouxe para cada um muito mais conhecimentos. A vida das pessoas era muito restrita. Viviam em pequenos núcleos. A grande maioria nunca saía da sua cidade, nunca ia para outro país. Quando minha esposa
viajou para a Inglaterra em 1970, falavam que ela ia além mar. Era a primeira pessoa da família que viajou, a primeira mulher que viajou sozinha. Era um escândalo, porque não se esperava da mulher essa liberdade. As mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e deixaram de exercer aquele papel de simplesmente ser mãe e esposa. E as mulheres que trabalhavam antigamente trabalhavam em, eh, em profissões muito simples, né? Eram lavadoras de roupa, limpavam as casas, etc. Então, de repente, as pessoas, especialmente as mulheres, começaram a entrar no mercado de trabalho. Começaram a ter opinião, a exercer sua liberdade de escolha. Só que isso criou um problema, porque por séculos, milhares e milhares de anos, os homens, todos nós, e continua sendo assim, nós éramos criados, educados para o quê? Ser dominadores, controladores, de exercer a nossa vontade, e as mulheres tinham que ser submissas. Se a gente olhar a história do mundo, a história do universo, do planeta, a mulher quase não figura. Não tem a história da mulher, tem a história do homem. É a partir do século XX que começam a construir uma nova história, a história da mulher. E aí entra o trabalho do Carl Jung, psicólogo, foi colega do Freud, foi o criador com ele da psicanálise analítica, e ele começou a desenvolver uma teoria fantástica. Ele viu que havia padrões na psique das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres. E o Freud também viu que havia arquétipos. Eles brigavam sobre o que eram esses arquétipos, e isso levou a ter uma cisão e eles brigarem realmente e cada um ir para o seu próprio caminho. Mas o Jung desenvolveu uma teoria do ânimos e da ânima. Isso é uma teoria incrível. E que depois, a partir disso, é que surgiu todo todo o seu trabalho sobre símbolos arquetípicos. Mas o que nós vamos falar hoje não é sobre os símbolos arquetípicos. Nós vamos falar sobre os arquétipos, que são padrões mentais dentro dos seres humanos, e que eles determinam o comportamento, determinam as reações das pessoas em relação ao que acontece ao redor deles, determinam como pensam do outros, determinam seus preconceitos. E esses arquétipos, o ânimos e ânima, são muito mal compreendidos. Normalmente se fala, o ânimos é o arquétipo do masculino e a ânima é arquétipo do feminino. Não é bem isso, não. O ânimos,
é a parcela dos atributos ou dos elementos dentro, o ânimos, dentro da mulher que são considerados masculinos. Não tem nada a ver com sexualidade. Por exemplo, a força é considerado um aspecto, um atributo masculino. E isso está dentro do ânimos das mulheres. Dentro dos homens tem o ânima, ou ânima, que são aspectos femininos, ou atributos femininos, que não tem nada com sexualidade. São aquelas qualidades que são consideradas mais femininas do que masculinas. São, por exemplo, a sensibilidade, a gentileza, a flexibilidade, o acolhimento. Esses são atributos femininos. E ele defendia, o Jung, que toda mulher tinha que trabalhar o seu ânimos para se tornar mais equilibrada e sair do estereótipo de mulher para ser um ser humano equilibrado. E que todo homem tinha que desenvolver o seu ânima para sair do estereótipo masculino, que é puramente masculino, e ser mais equilibrado como um ser humano. E isso assusta os homens, porque eles falam, nossa, eu não vou poder trabalhar meu lado feminino, eu vou virar afeminado. Isso é como fosse um assalto à sua masculinidade. E não é isso. É que se você entra em qualquer empresa moderna, no mundo inteiro, hoje, os homens têm que ser mais compreensivos. Eles têm que saber criar equipes. Eles têm que saber trabalhar em equipes. E isso exige ser mais compreensivo com o outro, mais maleável e não ser competitivo como o homem tem a tendência de ser. Nós homens somos competitivos, nós fomos criados assim, nós fomos educados assim. É só ver uma reunião de homens num bar e você vê o quanto um está competindo com o outro inconscientemente, nem percebe isso, para se mostrar ou que ele tem mais conhecimento, ou que ele tem mais dinheiro, ou que ele fez coisas mais legais, ou ele é mais engraçado. Tudo que ele é mais do que os outros, para que ele saia de lá por cima. Mas no ambiente de trabalho, você tem que trabalhar em equipe. E não cabe ser competitivo. Não mais. E quem está liderando essas equipes não pode ser mais um ditador que chega lá gritando com seus funcionários e mandando eles fazerem isso ou aquilo. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem dar suas opiniões. O que acontece com quem faz isso? Ele sai da sala e os funcionários ficam, nossa, como esse cara é um idiota, eles acham que ele sabe de tudo. Ele perde a sua liderança. Ele perde apoio dos seus funcionários. Ele diminui o seu funcionário. E hoje todo mundo quer se sentir valorizado. Valorizado como ser humano. Então, tem que ter mais sensibilidade. Tem que ser mais criativo.
O que diferencia um homem de sucesso de um homem que não tem sucesso é aquele que é criativo, tem mais conhecimento, domina mais as tecnologias, que estuda, que se aplica, que tem disciplina e que sabe trabalhar em equipe, que respeita os outros, que respeita seus colegas e principalmente que respeita seus colegas femininos. E aí, isso vai também em relação aos relacionamentos. Hoje, não cabe mais o homem chegar lá e ser o dono da sua mulher. A mulher não aceita isso. E quem age assim não vai ter um bom relacionamento, não vai ter um bom casamento. Aliás, ele não vai ter relacionamento nenhum. Porque relacionamento é entre dois adultos que se respeitam e que se ouvem e que se consideram. Não é um mandando no outro. Não é um exercendo o seu poder e o seu domínio sobre o outro. E muito menos exercendo esse domínio de forma violenta. Mas o que se vê é um aumento de feminicídios, de violência doméstica pela parte dos homens. Por outro lado, a mulher tem que aprender a agir de uma forma diferente também. Ela tem que deixar de ser simplesmente uma fêmea, uma mulher. Ela está no trabalho não como mulher, mas como profissional. Então, ela precisa ser vista como profissional. E para isso, ela tem que extrair esses elementos masculinos. Isso não quer dizer que ela tem que se masculinizar. Esse foi o grande erro das primeiras feministas. Elas sabiam que elas tinham que trazer para fora esse lado, vamos dizer, mais forte, mais agressivo, que é próprio dos homens, para se imporem. Mas o que acabaram fazendo foi se tornando mais masculinizadas. E elas deixaram de ser femininas. Como é que uma mulher pode se impor, se colocar, mostrar que ela tem liderança, sem perder sua feminilidade? E não é se colocar como feminina, sua feminilidade como uma pessoa submissa. É justamente ali que está a diferença. O problema é que as mulheres foram educadas para serem submissas, para serem princesinhas. Ainda é assim. Você vê todos esses desenhos animados e princesas, está alimentando essa coisa de que vai ter um príncipe encantado que vai chegar e vai cuidar dela e tomar conta de tudo e ela vai viver feliz para sempre. A vida moderna não é assim. Não existe o príncipe encantado. O príncipe encantado é um homem que está tentando lutar com todos os problemas dele. Ele tem tantos problemas que, no fundo, apesar da educação, ele querer dizer que ele quer ser o dominador, ele quer ter uma parceira. Ele quer ter quem ajude a navegar por esse mundo que fica cada vez mais complexo, que ajude a tomar as decisões. Só que nós temos um com o outro não sabendo assumir esses papéis para terem relacionamentos.
E aí, em vez de ter relacionamentos, geram conflitos, geram inseguranças. O homem está se tornando tão inseguro em relação à sua masculinidade que está apelando para exaltar ainda mais a sua masculinidade. Pense, qual é o elemento na imagem de uma pessoa que mais mostra masculinidade? É a barba, né? Só o homem pode ter barba. E o que se vê é uma profusão de homens andando com barbas, e barbas que aumentam o queixo, que é a área da vontade, que joga o queixo para frente, que dá mais peso para essa área, para que exerçam ainda mais sua vontade. E de uma forma não de liderança ou de convencimento, mas de imposição, com a força, com linhas retas, que são símbolos de força, com topetes, para ter autoridade. Querem se mostrar fortes, que eles vão dominar o mundo pela sua força. Querem ser poderosos. Então, o que se mais ouve dos homens em consultorias é: eu quero mostrar que eu sou poderoso. Poderoso? Quem é que tem poder? São poucas pessoas que realmente têm poder. Você põe uma imagem de poderoso em você mesmo, vai ser extremamente frustrante, porque você não vai conseguir exercer esse tal poder. Você vai entrar no trabalho e você vai ter que se submeter à vontade do time, daquilo que a empresa quer. Não é o que você quer. E a sua vontade vai querer ser de querer brigar com as pessoas, dominar as pessoas, você vai ver todo outro homem como rival e não como colaborador. E isso é problemático, porque você não vai bem no seu trabalho. E essa frustração gera violência. Se você sai do trabalho frustrado e pega o seu carro, a tendência é querer soltar esse poder, essa força, essa imposição no outro, que está no outro carro. O pior, você vai chegar em casa e você vai brigar com a mulher, brigar com o filho. Não vai ser legal. As pessoas não querem realmente poder. As pessoas querem credibilidade. Elas querem ser respeitadas, ouvidas. É bem diferente ter credibilidade e ter poder. São duas coisas muito diferentes. E é interessante quando você vê uma pessoa que realmente tem poder, não fica mostrando esse poder através de sua imagem. Ela não precisa, porque ela tem a posição de poder que impõe por si só. Se você tem conhecimento, você tem o poder do conhecimento. Se você tem criatividade, você tem o poder de criatividade. E se você sabe liderar, você tem o poder da liderança.
Você não tem que brigar, usar força, porque isso não traz nada. Não traz liderança, não traz criatividade, não traz conhecimento, não traz sensibilidade, que são o que as pessoas precisam hoje em dia. Então pense sobre isso. Pense no que você realmente quer expressar pela sua imagem. Porque é isso que é visagismo. Como mostrar para o mundo como você é, as suas qualidades que você tem, e como você pode mostrar que você quer contribuir, que você quer trabalhar em equipe, que você quer construir as coisas e não destruí-las. Esse é o que é necessário. É como você pode ser mais sensível, ser mais gentil, sem perder sua masculinidade, sem perder sua virilidade, sem perder o que você faz você ser um homem, vamos dizer, nas relações que você tem com mulheres. Porque, fora isso, você é um ser humano. Você não é um homem. Você é um ser humano, você é muito mais do que um homem. E uma mulher é muito mais do que simplesmente uma mulher. Ela é um ser humano. E nós temos que criar uma sociedade de seres humanos que se respeitam e que trabalhem juntos, homens e mulheres, e que se complementam, porque assim nós vamos para frente. Senão, nós simplesmente vamos nos destruir. Então pense em tudo isso. Pense profundamente, porque faz uma diferença enorme na sua vida. E pense sem esses preconceitos de que, de sexualidade, de tudo isso. Esquece isso. Seja um ser humano. Por hoje é só. Dá o seu comentário, críticas construtivas, por favor. E siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco. Tchau.